Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro, com transmissão pelo YouTube, TVs, rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos juntos comentar os principais fatos desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Ao meu lado, Augusto Nunes, Adalberto Piotto e Silvio Navarro, e da Flórida, Rodrigo Constantino. Acompanhe os destaques desta edição. Lucro da Petrobras despenca 70% em 2024. Moraes comunica ao mundo que o Brasil não é colônia. Parlamentares cobram do TCU investigação sobre os gastos de Janja. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma ordem judicial que exigia que o governo do presidente Donald Trump liberasse $2 bilhões para a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. As verbas estavam congeladas até a meia-noite de quarta-feira para quinta e seriam liberadas horas depois. A decisão emergencial do juiz John Roberts ocorreu pouco antes do prazo final, mantendo o bloqueio das verbas. Donald Trump congelou os fundos do Departamento de Estado e da USAID em janeiro, buscando reduzir gastos federais. Rodrigo Constantino, toda quinta-feira aqui conosco em Oeste Sem Filtro, seja muito bem-vindo. Consta, essa é a primeira vez aí desde que Donald Trump tomou posse pela segunda vez que as medidas então, do presidente para reduzir os gastos do governo americano chegam à Suprema Corte dos Estados Unidos. Já era esperada essa decisão do congelamento desses $2 bilhões, Consta? Eu não sei se era totalmente esperada, mas é uma boa notícia. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Silvio Navarro, toda a nossa incrível audiência. Veja, como você mesmo diz, é a primeira vez que chega na Suprema Corte uma decisão envolvendo essa ação toda que parte do DOD, do Departamento de Desburocratização e Auditoria nas contas públicas por meio do Elon Musk e sua equipe, e com apoio, claro, né, com um mandato que o presidente eleito Trump deu a essa equipe para isso mesmo. E o USAID foi um caso emblemático porque se percebeu ali que era a cabeça, ou uma das cabeças da hidra globalista, que na fachada de mandar mantimentos e recursos para crianças africanas pobres, isso estava sendo usado, na verdade, para irrigar os cofres de ONGs e movimentos ideológicos ligados à agenda woke do Partido Democrata mundo afora. Inclusive o bilionário especulador George Soros, que parece que esse não incomoda a esquerda, né? Um bilionário quando enche os cofres de Sleeping Giants, Mídia Ninja, Instituto Fernando Henrique Cardoso, aí não é intervenção indevida, né, no país, mas ele mesmo que anunciava milhões e milhões para cá e para lá, no fundo recebeu também cerca de 300 milhões dessa USA. Então, era dinheiro nosso, dos pagadores de impostos americanos, financiando os caixas desses projetos ideológicos. A Suprema Corte dá um atestado desse, opa, peraí, a coisa é séria, num momento em que vem toda uma campanha de mídia para tentar concentrar energia em destruir a reputação do Elon Musk. Né? Ele é o bilionário indevido que não foi eleito para nada, segundo essa narrativa. Mostra que a turma não está para brincadeira. A gente sabia já que a Suprema Corte americana tem uma maioria conservadora, de originalistas, ou seja, pessoas que levam a sério a intenção dos framers, daqueles que nos legaram a Constituição americana, com poucas emendas em mais de 2 séculos. Então não é uma brincadeira você ficar querendo fazer ativismo por meio da Suprema Corte americana. Se a gente contar para os americanos o que acontece na Suprema Corte brasileira, mais da metade vai cair da cadeira com toda certeza. Eles não vão entender o grau de ativismo, de entrevistas, de se manifestar fora dos autos, de dar pitaco sobre tudo que acontece na política. Eles não estão lá para isso. E eles estão atestando o seguinte, olha, tem uma coisa séria acontecendo aqui, é uma auditoria, transparência, os gastos têm que estar de acordo com as intenções e com a Constituição. Vamos dar o respaldo a quem está fazendo esse trabalho de transparência, sim, por que não?
Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vinda. Como bem lembrou, consta, é uma sinalização importante para o governo Trump, essa decisão da Suprema Corte, que ainda é temporária. Vamos lembrar que o juiz, inclusive, deu prazo até sexta-feira para que os grupos de ajuda humanitária se manifestem em relação a esse valor. Por enquanto, os 2 bilhões de dólares seguem congelados. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Constantino, a todos que nos acompanham. Vamos pegar... Talvez sim, o Constantino já explicou, a maioria da Suprema Corte é de conservadores, mas nesse caso conservou-se a soberania e o interesse público. Porque o que nós temos visto até agora, que a USAID foi usada como, na verdade, uma agência política, ou boa parte do uso dela foi meramente político, ideológico, de um lado, para financiar. O que a Suprema Corte americana fez? Olha, diante de todas essas notícias, que é uma série de problemas, desvios de recursos do pagador de impostos americano, não, então espera. Não vai repassar. Vamos lá, tudo bem. Todo mundo agora vai ter que se explicar melhor. Aí o que faz a Suprema Corte? Cada um que vai ter que ali prestar informações e vai falar com a Suprema Corte americana, não dá para mentir. E se o programa não se sustentar, também não vai conseguir liberação de verba. Isso, obviamente, se você não tivesse tido esse uso político da USAID, provavelmente não teria todo esse trabalho do governo americano para barrar esse recurso. Acontece que foi mal utilizada a agência. O que a gente está vendo é de invejar. Uma Suprema Corte que protege o interesse do contribuinte, do pagador de impostos, do público americano. É realmente invejável. Veja só o que faz uma Suprema Corte com prudência, com bom senso, com sensatez. E sim, movida pelo interesse público de todos. E a Petrobras fechou o quarto trimestre de 2024 com um prejuízo de 17 bilhões de reais, segundo informou a estatal na noite de ontem. Com o resultado, o lucro líquido da Petrobras caiu 70,6% em comparação com 2023, fechando o ano passado em 36,6 bilhões de reais. A presidente da companhia, Magna Chambriard, disse no balanço que o resultado se deve fundamentalmente à variação cambial das dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior. No pregão de hoje, depois do anúncio do resultado, as ações da Petrobras desabaram, com uma queda que chegou a 8% nas negociações. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós, inclusive, destacamos aí essa notícia, 70% o lucro da Petrobras no ano de 2024 em relação a 2023. Muito boa noite, quero ouvi-lo aí sobre esse resultado da estatal. Paula, boa noite, Piotto, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão, boa noite para você que nos acompanha. O Brasil voltou, o Brasil do PT, é o Brasil do PT que está de volta. Nós estamos falando da Petrobras e é importante lembrar que logo de largada, assim que assumiu, o presidente Lula da Silva permitiu que o PT aparelhasse a Petrobras, inclusive com os sindicatos. A Petrobras hoje é justamente um retrato do que já foi no passado. Aparelhada politicamente, o governo que assumiu rasgando a lei das estatais, que inclusive beneficiou muita gente que foi colocado na Petrobras e em outros bancos públicos, mas basta um pouquinho de reflexão. Será que a estatal que esteve no epicentro do maior escândalo de corrupção da história brasileira, talvez da história do continente, poderia estar nessa situação? O PT aparelhando a empresa e agora gerando prejuízo. É isso que acontece quando o PT entra em cena. Eu acho, Paula, que isso também leva o brasileiro a uma reflexão, porque a Petrobras deveria estar blindada, a Petrobras deveria estar protegida dos cupins, protegida dessa praga que se chama corrupção e que sempre que o PT chega ao poder, ela começa a se alastrar. Esperamos. Tem 2 anos de governo ainda. Esperamos que a Petrobras não esteja, neste momento, tendo o cofre surrupiado mais uma vez. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paulo.